E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar então nossa semana 2 do PET 5. Nessa semana vamos falar de um assunto que a gente estava vendo lá no começo do ano, antes das aulas pararem, que é aquelas características gerais dos seres vivos, aquelas características que todo ser vivo vai ter e que diferencia ele de outros seres, de outras coisas da natureza, de algo que não tem vida. Inclusive são essas características que ajudam na classificação que a gente estudou na semana passada. Então assiste esse vídeo com muita atenção, os outros que eu mandei lá no grupo também para fazer as atividades. Vamos lá. Nessa semana 2, pessoal, nós vamos falar então sobre as características gerais dos seres vivos, que são características que todo ser vivo tem e que ajudam a definir o que é um ser vivo e o que é um ser não vivo. E essas características já ajudam o cientista a classificar os seres vivos, aquilo que a gente viu na semana passada, saber em qual grupinho ele vai colocar cada ser vivo. Existem várias dessas características, mas a gente tem que ter em mente que todos os seres vivos vão ter elas, de uma forma ou de outra. A gente vai ver que existem vários tipozinhos menores, mas todos os ser vivo, para ser vivo, tem que ter isso tudo. Começando com a composição química. A gente chama de composição química como que eu posso dizer, a formação, os elementos que formam os seres vivos. A composição do nosso corpo é a mesma para todos os tipos de seres vivos. Todos eles são formados dos mesmos ingredientes, como carbono, hidrogênio, oxigênio. Todo mundo, todos os seres vivos, o ser humano, um cachorro, uma árvore, uma bactéria, vão ser formados das mesmas coisas. A organização celular. Todo ser vivo é formado por pequenas estruturas que a gente chama de célula. A gente tem que pensar na célula como como pequenas pecinhas que formam o nosso corpo. Estão todas lá grudadinhas formando o nosso corpo. Então, todo ser vivo, para ser considerado ser vivo, tem que ser formado por células. A próxima característica é o crescimento, o desenvolvimento do corpo. Os seres vivos, todos eles vão crescer de alguma forma. O corpo ele vai se desenvolver de alguma forma. Como no caso de uma pessoa que começa bebezinho, vai crescendo até virar um adulto. Mas uma bactériazinha que é uma célula só, ela cresce, ela aumenta o tamanho dela. Ela se duplica, ela tem um desenvolvimento do corpo de quando ela acabou de nascer até o momento que ela vai morrer. Então esse crescimento, esse ciclo vital da desenvolvimento do corpo é algo que todo ser vivo vai ter. Pensa aí numa planta, começa com uma sementinha e vira uma árvore gigantesca. Então é uma coisa que todo ser vivo consegue fazer. E isso tem a ver com o metabolismo. O metabolismo a gente pode falar que é o funcionamento interno do corpo, né? As reações que acontecem ali dentro, tipo a nossa digestão, nossa respiração, a produção de energia que faz o nosso corpo funcionar, o coração bater. Então tudo isso faz parte do metabolismo, e esse metabolismo é algo que todo ser vivo tem. Que sem o metabolismo, o ser vivo ele não vive, ele não funciona. Então é como se fosse um funcionamento interno do corpo. A nutrição é a alimentação, é como o ser vivo se alimenta, como ele produz a substância da onde ele tira energia. Nós podemos dividir os seres vivos em dois nomes, pessoal: os autotróficos e os heterotróficos. Qual que é a diferença de cada um? O autotrófico ele produz o próprio alimento. É o caso das árvores que fazem a fotossíntese. E quando eu falo aqui o próprio alimento, não estou falando lá dele cozinhando para fazer a comida, não. O alimento, no caso, é a substância que ele usa para produzir energia. Então a planta está lá, pensa a árvore, está lá paradona, no meio da floresta. Não tem como ela sair, desgrudar do chão e caçar e pegar alguma coisa, abrir uma boca e comer, né? Então ela precisa se alimentar de alguma forma, então ela faz a fotossíntese. Nós estudamos isso ano passado. Ela pega a energia do sol, que vai fornecer energia para a mistura do gás carbônico, da água, do adubo do solo e que forma a glicose, né, um açúcar. Então, o ser autotrófico, aquele que faz fotossíntese, ele produz o próprio alimento dessa forma. Agora, o ser
heterotrófico ou heterótrofo, ele não faz isso. É o caso do ser humano, de uma onça, de um leão, ou um ser vivo que precisa caçar para se alimentar, ele precisa colher alguma planta. O heterótrofo, ele se alimenta, ele consegue o alimento dele consumindo outro ser vivo. Ele tem que buscar em outro ser vivo o alimento dele. Então você tem animais que vão caçar, que vão se alimentar de animais, vão se alimentar de plantas, mas ele não consegue sozinho produzir a comida dele lá tomando sol. Ele precisa se alimentar de outro ser vivo para fazer isso. O modo de obtenção de oxigênio. O ser vivo ele precisa produzir a energia dele, né, usando lá o alimento. Alguns vão precisar do oxigênio para fazer essa energia, tipo a gente que respira para tirar o oxigênio. Esses seres vivos nós chamamos de aeróbios. Mas tem alguns que não fazem a respiração aeróbia. Eles não precisam do oxigênio, são o que a gente chama de anaeróbios. São seres vivos que fazem fermentação, tipo o fermento. Ele não usa o oxigênio, ele respira de outra forma. Outra característica aqui que todo ser vivo tem é a capacidade de reagir a estímulos. Todo ser vivo ele vai sentir assim estímulo de fora, ele pode sentir frio, sentir calor, falta de água, excesso de água, tipo um clima úmido, clima mais seco, dor, você cutuca ali, ele vai sentir o toque. Cada ser vivo de alguma forma vai sentir isso. Às vezes você está num ambiente, por exemplo, uma bactéria, você joga uma substância na água onde ela está. Ela vai perceber essa substância nova. Então não importa o que seja, todo ser vivo consegue reagir a algo que vem de fora, principalmente luz e escuridão, calor e frio. Então todo ser vivo consegue sentir isso. A reprodução é algo que todo ser vivo faz, todo ser vivo consegue produzir seus descendentes, ele vai produzir filhotes, ele vai produzir filhos. Então todo ser vivo consegue fazer isso. E tem a ver também com a hereditariedade. Esse nomão grandão aqui é a capacidade de você passar suas características, seu DNA, para frente. Por exemplo, seus pais, quando passaram suas características para vocês. Por isso que os filhos sempre vão se parecer com algum dos pais, vão ter algumas características. Então, essas características são passadas de pais para filhos, que é a hereditariedade. As mutações é algo também que acontece em todo ser vivo, que é a alteração do DNA. Ele pode se modificar um pouquinho, às vezes dando uma coisa boa, às vezes dando uma coisa ruim, mas todo ser vivo pode acontecer isso com ele, é uma característica normal e que tem relação com a capacidade de evolução, a capacidade de se modificar ao longo do tempo, de surgir novas características nos seres vivos. É o que a gente consegue perceber com o registro fóssil, onde você vê animais muito antigos, muito diferentes do que a gente existe hoje, e que a gente às vezes consegue fazer uma linha das mudanças para ver como um deu origem ao outro. Certo, pessoal? Essas são todas características que todo ser vivo vai ter. A gente viu que é muita coisa, muito nome, mas o que a gente tem que guardar delas é que todas essas características vão diferenciar um ser vivo daquilo que não é vivo. Por exemplo, se eu comparar um passarinho com uma pedra, você sabe que a pedra não é viva porque ela não faz um monte de coisas, né? Que o passarinho faz. Esse monte de coisas são essas características que a gente acabou de ver. Coisas que todo ser vivo tem no corpo deles, coisas que acontecem no corpo dele e que fazem a gente ter certeza e falar: isso é vivo, e a pedra, porque não faz, não é viva. Entendido? Então agora vamos ver as atividades dessa semana, bem fáceis para a gente aplicar, praticar isso que a gente aprendeu hoje. Número 1. Existem vários critérios que nos permitem dividir algo em seres vivos ou não vivos. Separe os itens abaixo nesses dois grupos. Então vocês vão recortar, né, esses desenhos aqui. Eu não sei se o PET foi impresso aí frente e verso, se foi frente e verso não der para recortar. Vocês escrevem o nome aqui nesse quadro. Então vocês vão pegar esses seres aqui. Um cachorro, um carrinho, um peixe, um sapato, um passarinho, uma xícara, um gato e uma boneca. Vamos colocar aqui quais são desses são seres vivos e quais são não vivos. E abaixo responder que critérios você utilizou para separar os itens desse grupo. Por que vocês colocaram os seres vivos aqui e os não vivos aqui?
Por que que vocês sabem que o que vocês colocaram aqui é vivo? O que que eles têm que faz eles serem vivos e esses aqui serem não vivos? E a número 2. O oxigênio é fundamental para os seres vivos aeróbios. De que processo esse gás participa no interior das células? O oxigênio é utilizado, ele é retirado do ar através do quê? E a número 3. Observe a lista de seres vivos abaixo e agrupe os conforme os critérios de nutrição, como eles se alimentam. Nós vimos os seres autótrofos, que fazem fotossíntese e produzem o próprio alimento. Os seres heterótrofos, que não produzem o próprio alimento e precisam caçar algo. Então a gente tem plantas, insetos, sapos, minhocas, cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, algas que também fazem fotossíntese, peixes, lagostas e lacraias. Desses seres vivos aqui, quais que são autótrofos e quais que são heterótrofos? Facinho. Qualquer dúvida, pessoal, não esqueçam de me chamar e eu fico esperando a resposta de vocês. Até mais.